Renovação de Felipe Luiz pode estar em xeque? Situação de Everton Cebolinha, que pode estar saindo do Flamengo. E vamos também falar da Copa do Brasil, que pode estar com formato novo. Salve minha rapaziada, minhas amigas e meus amigos que estão acompanhando aqui. Vem fazer parte, né, desse canal maravilhoso, né? Vem fazer parte dessa convivência rubro-negra. E hoje eu vim trazer umas notícias muito tops, muito da hora, que acabaram de sair. E para quem não me conhece, meu nome é Jobs e eu venho pedir para você fazer parte, como se inscrevendo, dando like no canal para divulgar para mais pessoas. Custa nada, é só descer aí, já se inscreve e aproveita e deixa o like. Você sempre tá por aqui, que eu sei, e eu agradeço muito de coração. E sem mais enrolação, já vamos para a primeira notícia e nós vamos iniciar aqui com Felipe Luiz, galera. Então, galera, vocês sabem que o Felipe Luiz recebeu uma proposta, né, do Fenerbahçe. E o que aconteceu? O técnico, ele recusou essa proposta do Fenerbahçe, né? E o que acontece? O Fenerbahçe, ele ofereceu nessa proposta 10 vezes mais do que o Felipe Luiz ganha, galera. Ou seja, ele viu, monitorou o Felipe Luiz e simplesmente ofereceu 10 vezes mais do que o Felipe ganha, né? O Felipe Luiz ganha. Só que o Felipe Luiz só escolheu permanecer no Mengão. O que eu acredito, galera? Que o Felipe Luiz, ele tá esperando realmente o momento certo para sair. Grandes potências do futebol, com certeza estão sempre de olho, ainda mais no Flamengo, que tem uma visibilidade enorme. Então, eu acredito, na minha opinião, que a diretoria do Flamengo deve sim ficar de olho para tentar renovar o contrato o quanto antes do Felipe Luiz. Por quê? Tem algo raro que acontece que no canal do Flazoeiro, né, meu amigo até falou, que é o que o Felipe Luiz deu certo no Flamengo e ele vai completar um ano, o que é uma raridade, galera. Então, perder o Felipe Luiz para algum time europeu, para algum time maior, por conta da grana ou por conta da desvalorização, vai ser um pecado. O Felipe Luiz é uma pessoa valorosa, uma pessoa que tem princípios, então não vai fazer isso, com certeza. Mas é sempre bom manter esse valor com quem? Com o valor, entendeu? Então, houve uma reunião, né, entre o José Boto e o Jorge Mendes, que é o cara, né, que é o português, que cuida aí dessa parte aí, né, da burocracia do Felipe Luiz, ou seja, é o empresário do Felipe Luiz, e justamente para tratar da renovação deste contrato. E qual é a situação? Felipe Luiz está concentrado em outras coisas, né? As quartas de finais da Liberta, do Brasileirão. Essa ainda a resposta que eles estão dando pra gente, né? Mas a gente deve sim manter esse cuidado, né, galera? E agora aqui vamos para outra situação, que é falar do Everton Cebolinha, né? O Marcelo Marques, que é o futuro presidente do Grêmio, ele quer contratar o Everton Cebolinha como o primeiro reforço, né, da sua gestão, que vai acontecer agora em 2026, né? O Everton Cebolinha tem contrato no Flamengo até dezembro deste próximo ano, e a última chance da venda, no caso do Everton Cebolinha, vai ser nessa janela que vai abrir agora em dezembro. A negociação depende de ajustes financeiros. Por quê? Porque existe, né, o Everton Cebolinha tem um alto salário e também a valorização que ele tem, né, perante o mercado. Então, né, vai depender aí de como vai ficar essa negociação, lembrando que o Everton Cebolinha já teve esse impacto e esse ambiente com o Grêmio, né? E o Grêmio aposta, né, no apoio financeiro deste novo dirigente, que é justamente o Marcelo Marques, que é o dono da empresa Marquaspan. Acredito que é assim o nome, tá? E agora também falar de uma bomba interessante de se conversar com vocês, que é a mudança na Copa do Brasil, ou possível mudança, na verdade, seria melhor falando, né? A Confederação Brasileira de Futebol, né, a CBF,
estuda um novo formato a partir de 2026, ou seja, logo já a partir desse novo ano que a gente vai adentrar, né? Então, qual é a proposta? A proposta é que todas as fases até a semifinal em jogo único, ou seja, oitavas, quartas, semifinal, iriam ser só um jogo. Já na final, teria a possibilidade de ser 2 jogos, né? E a final pode ser mantida em 2 jogos ou passar a ser uma partida única em campo neutro, pré-definido, como a Arena da Amazônia, a Arena Pernambuco, a Arena das Dunas, ou o Estádio Mané Garrincha. Eu vou falar minha opinião. No ponto socioeconômico, talvez não seja bom, mas no ponto, como eu posso dizer, do físico, né? Do ponto da organização do time em si, talvez isso seja uma boa, né? Eu não sei, eu tô aqui no impasse, né? Seria bom. Por quê? Porque se o jogo fosse se tivesse só um jogo, abriria um calendário, né? E um maior aí, né? Para os jogadores, para os times, né? Se concentrarem mais, porque seria apenas um jogo, né? E só que aí o jogo seria tudo ou nada também, né? Então vamos pensar assim: o Flamengo chegou, né, na oitava de final, só que ele só tem um jogo. E aí nesse jogo, porradaria e tal, não sei o que, só é um jogo, galera. Só é um jogo. Então pode ser definido ali mesmo. Não tem jogo de ida nem de volta. Seria mais ou menos assim. Pensando na parte socioeconômica, por que eu falei que poderia não ser bom? Quanto menos jogos, menos seriam divulgadas as marcas, menos seriam divulgadas as vendas televisivas, entendeu? Então, talvez os empresários não gostem tanto desse modelo, e eu, particularmente, também duvido que a CBF ela aprove e consiga aprovar isso. Por quê? Porque o que manda no país hoje em dia é a alta cúpula. Então, eu acredito que vai ser bem difícil, né, ser aprovado, mas tudo pode acontecer e assim seria melhor para os times, acredito eu. Então são prós e contras, né? E agora adentrando aqui em outro assunto, né, que é o pedido do que o Flamengo fez, né, a Confederação Sul-Americana de Futebol, que era sobre o uniforme. O que acontece, né? O Flamengo pediu para não usar o terceiro uniforme, que é o uniforme bege, né? Um uniforme bege, um uniforme bem bonito. Eu vou comprar o meu, tá? Eu vou comprar o meu e vou, inclusive, apresentar o vídeo com esse uniforme. E aí, ele pediu para não usar esse uniforme no jogo contra o Estudiantes, né? No jogo de volta. Amanhã vai ter o jogo de ida, já falando, né? Amanhã vai ter o jogo de ida e o Flamengo vai jogar com o uniforme vermelho e preto, né? E aí, né? O pedido foi aceito, né? O jogo de volta na Argentina, no caso, será com o uniforme branco, que é o segundo uniforme do Flamengo. E agora, passando aqui para mais uma informação, vai ser justamente, né, qual será o adversário da Libertadores, né? O Racing venceu o Vélez, né, por 1-0 no jogo na Argentina e leva vantagem para o jogo de volta. E o que acontece? O Racing ou Vélez poderão jogar com esse possível classificado entre Flamengo e Estudiantes, né, do jogo da manhã, né? E aí vai ficar ainda por definir, mas o Racing ele já está saindo com essa vantagem, né? Então, por enquanto, quem está se classificando é justamente o Racing, galera, né? Então vamos torcer para que o Flamengo consiga chegar e consiga avançar ainda mais nesses mata-matas, né? E também falar aqui da preparação do Flamengo, né? Preparação final do Flamengo contra esse jogo importante, né? Após desfalcar o Flamengo contra o Juventude pelo Brasileirão no domingo, dia 14, o Varela, nosso querido Varela, voltará a ficar à disposição do Felipe Luiz contra o jogo Estudiantes
da Argentina pela Libertadores nesta quinta-feira, jogo amanhã, dia 17. A bola rola às 21h30, no caso no horário de Brasília, no Maracanã. O lateral direito foi a campo e trabalhou com o grupo nesta tarde, no último treino antes das quartas de final da Copa. Varela havia se reapresentado da seleção do Uruguai após a data FIFA com pubalgia e não foi para Caxias do Sul. O Bruno Henrique, que foi preservado, né, do jogo de domingo, né, dia 14, esse domingo que passou, também voltará a ser relacionado. Assim, Felipe Luiz tem o elenco quase completo para o jogo de ida contra o Estudiantes. Os desfalques ficam por conta de Eric Pulgar e, por enquanto, Alexandre e Jorginho, né? O Alexandre e o Jorginho recuperados das lesões musculares, só que ainda estão em fase de transição com os exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeutas, né? Já o Eric Pulgar está em recuperação de cirurgia no pé direito ainda e realiza trabalhos de fisioterapia no gramado, minha galera. Então, essas informações que eu tenho para vocês. E se você chegou até aqui, não vá embora sem antes se inscrever no canal. Se você chegou aqui é porque você está gostando das informações e ainda melhor do canal, né? Eu só tenho a somar com você. Então, se inscreve aí, deixa o seu like. Muito obrigado. É um presente que você está dando para mim. Dia 29, agora já vai chegar o meu aniversário. E aí nós vamos cantar parabéns aqui, tá beleza? Então, muito obrigado, galera. E até daqui a pouco. Fui!